1 Pedro, do verso 13 até o verso 16, que diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos será, ou que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Amém. Pai Celestial, nós estamos diante da Tua santa palavra, Senhor. E eu suplico ao Senhor para que a Tua palavra seja entendida aqui nessa noite. Ajuda aquele que prega, ajuda aquele que ouve, que o coração dos Teus filhos seja edificado, Senhor, na beleza e na graça da Tua palavra. Em Cristo Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Meus irmãos, Pedro escreve essa carta no ano 63 da era cristã. Alguns dizem que é de Roma, não há consenso. Mas ele escreve diretamente aos cristãos espalhados pela região da Galácia. Hoje poderia dizer Turquia. Os crentes estavam localizados nessa região, suportando severas perseguições por causa da sua fé, por causa da fé cristã. Então, Pedro está escrevendo, encorajando esses irmãos, fortalecendo a fé desses irmãos e aconselhando esses irmãos, mesmo em meio a uma perseguição severa, a viverem uma vida piedosa. E, obviamente, tentando confortar o coração desses irmãos em meio às suas provas. Em meio a severas perseguições, Pedro está ressaltando aqui qual é a verdadeira esperança do cristão. E ele deixa isso muito bem claro. A verdadeira esperança do cristão é a expectativa do retorno do seu Senhor, que virá buscá-los. E ele mostra assim que essa deve ser a esperança primária do crente, aguardando a salvação que ainda virá. Meu caro irmão, Cristo não nos salvou, propriamente dito, para desfrutarmos de uma vida melhor, uma vida mais vibrante, uma vida mais alegre, ainda que tais virtudes possam e devem acompanhar a conversão, devem ser experimentadas pelo cristão como resultado da sua conversão. O Senhor nos salvou para nos dar uma esperança muito maior do que essa. E o próprio Pedro deixa isso muito bem claro no verso 3, no verso 4 desse primeiro capítulo, quando ele fala de uma viva esperança, de uma esperança incorruptível, de uma esperança sem mácula, de uma esperança inacessível, ou seja, que não murcha. E essa esperança, diz ele, está reservada nos céus. Esse é um dos temas centrais aqui da carta, da epístola de Pedro. E eu diria que essa deve ser a história de todo cristão, obviamente. Essa expectativa da salvação que ainda não experimentamos. Ou seja, a salvação, meus irmãos, tem um aspecto futurístico, escatológico, que nós ainda não experimentamos. Nós, então, estamos aguardando a concretização da nossa salvação de maneira completa e plena quando o Senhor Jesus voltar. E nesse texto que nós lemos aqui, Pedro então fala e nos mostra como nós devemos nos comportar, qual deve ser a nossa postura cristã enquanto estamos esperando essa graça futura
postura da salvação. Ou seja, como nós devemos nos comportar aqui, nessa vida, enquanto estamos aguardando o retorno do nosso Senhor. Qual é a nossa postura? Qual é a nossa atitude? Quais seriam as nossas ações diante dessa constante espera, né? Dessa maravilhosa expectativa que todos nós estamos aguardando, que é o retorno do nosso Rei? Antes de desfrutarmos, irmãos, das bênçãos plenas da vida em Cristo, que teremos na glorificação, nós devemos então aprender aqui com Pedro como conduzir a nossa vida. Conduzir de acordo com as diretrizes da palavra de Deus, obviamente. E o texto que nós lemos aqui nos ensina exatamente como deve ser a nossa vida enquanto aguardamos a manifestação do nosso Senhor. E Pedro aqui nos dá algumas diretrizes, algumas ordens a ser seguidas. E eu gostaria muito que você prestasse atenção. Como eu devo viver aqui, Fernando? Pedro responde. E veja que ele está falando não para cristãos sossegados como nós aqui. Ele está falando de pessoas que corriam risco de vida, que estavam sofrendo severas perseguições. E quando nós voltamos os nossos olhos lá para o versículo 13, Pedro começa dizendo, por isso. Não é assim que começa? Por isso. Por isso o que, Pedro? Obviamente, irmãos, Pedro está fazendo uma ligação entre o que ele falou do verso 1 ao 12 ao que ele vai falar agora. E o que ele falou do verso 1 ao 12, o que ele disse anteriormente? Ele falou exatamente sobre a salvação que nós iremos desfrutar quando o Senhor Jesus voltar. Ele fala isso no verso 4, no verso 5, no verso 13. Já vemos aqui que Pedro está falando da salvação que há de vir. A Bíblia aborda, irmãos, a salvação em 3 tempos. Teologicamente falando, a salvação é vista em 3 tempos. Nós fomos salvos na nossa conversão, na nossa justificação diante do Senhor. Nós estamos sendo salvos pela preservação do Senhor. E nós ainda seremos salvos na glorificação, na eternidade. Pedro está ensinando, então, que na expectativa dessa salvação futura, como devemos nos comportar, e aqui ele apresenta os comandos de como deve ser o modus operandi do cristão enquanto ele aguarda a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro está dizendo, vivam assim. Observem esses 4 elementos, essas 4 ordens. Então ele estabelece a primeira ordem. Quando ele diz no verso 13, se você quiser acompanhar, a primeira ordem está aqui, cingindo o vosso entendimento, cingindo o vosso entendimento. O que significa isso, irmão Fernando? Literalmente, irmãos, Pedro está dizendo, em claras palavras, que nós devemos amarrar um cinto na mente. E agora a mente tem cintura para amarrar um cinto? O verbo cingir aqui, irmãos, lá no original que Pedro escreveu, é uma forma tirada do ato. E para isso aqui é interessante, essa metáfora que Pedro está usando aqui. Cingir é amarrar. Ele tira do ato de prender a túnica com o cinto. Vocês sabem que as roupas da época, né, os homens e mulheres usavam uma espécie de vestidos longos, esvoaçantes. Não era assim? Cingir o cinto numa túnica
significava então facilitar o movimento do indivíduo. Cingir uma túnica era para dar mobilidade à pessoa diante de uma roupa esvoaçante, sem deixar pontas soltas, especialmente antes de correr, de viajar ou de andar mais velozmente, de trabalhar ou até mesmo de lutar. Cinjam as túnicas. Não foi isso que Deus disse em Êxodo 12:11? Quando eles estavam prestes a sair do Egito, ele disse: cinjam a túnica e comam a Páscoa cingidos. Por quê? Porque a túnica comprida atrapalha. Imagine as irmãs que frequentam algum tipo de exercício. Você vai de saia fazer exercício, não convém, né? É impraticável. Então, cingir era dar habilidade. Habilidade. O que Pedro está aplicando aqui nessa imagem? Dar habilidade ao intelecto. Ele está dizendo: coloque um cinto no entendimento de vocês. Significa: preparem, amarrem a mente de vocês para a ação. Em outras palavras, Pedro está dizendo: livrem-se de todas as distrações, dos pensamentos soltos, frouxos, de modo que vocês estejam alertas, disciplinados e prontos a obedecer a Deus. Pedro está chamando aqui os cristãos a um chamado mental de vigilância espiritual. Ele está dizendo: cinjam o entendimento de vocês, para que vocês não sejam atrapalhados por emoções instáveis ou ideias enganosas. Meus irmãos, o crente ele é chamado para organizar a sua mente, firmar a sua mente, disciplinar o seu raciocínio e fazer isso segundo a palavra de Deus, porque daí ele está pronto e preparado para reagir com santidade diante das dificuldades da vida. A cabeça do cristão, o intelecto do cristão não pode ter pontas soltas. Um cristão com o seu senso cognitivo, o seu entendimento com pontas soltas, ele se atrapalha em sua vida cristã. Ele não trabalha direito, ele não caminha direito. Ele fica atrapalhado por pensamentos soltos, esvoaçantes, que impedem a sua mobilidade espiritual. Pedro está dizendo: amarrem a mente de vocês, mantenham o pensamento fixado nas coisas verdadeiras da palavra de Deus, amarrem o seu entendimento fixamente com a verdade da palavra de Deus. Meus irmãos, por isso tantos cristãos são levados tão facilmente por ondas falsas, por ventos falsos de doutrinas e ideologias. Assim, rapidinho. Há cristãos que são incapazes de responder e de discordar de opiniões que estão diametralmente contrárias à palavra de Deus. Quando ele se vê diante de uma ideologia que ofende e macula a Escritura, ele é incapaz de responder. Mente esvoaçante. Está perdido em pensamentos. Um cinto, irmãos, indispensável para a nossa mente, que nós devemos amarrar, para que nos dê solidez, para que nos dê capacidade e liberdade mental para entender e agir de conformidade biblicamente com a palavra de Deus. Existe um cinto que vai muito mais do que um mero raciocínio positivo, que é muito mais do que ter algum mero conhecimento teórico.
Meus irmãos, a convicção teológica é um verdadeiro cinto para a mente do cristão. Por que eu digo isso? Porque isso traz estabilidade para a sua vida. Isso te dá algumas oportunidades diante das dificuldades. Por exemplo, se você está com a mente amarrada, teologicamente sólida, bem fixa, você consegue filtrar os erros. Você consegue filtrar os erros. Assim como um cinto segura a túnica para não atrapalhar o movimento do indivíduo, a convicção teológica segura a sua mente para não tropeçar diante de ideologias e heresias. Você consegue viver com clareza de propósito. O que eu quero dizer com isso? Você tem convicções firmes. Você não vive à deriva de uma espiritualidade instável. Você sabe quem é, você sabe onde está e você sabe para onde está indo. Você consegue resistir à pressão cultural. Quando a sua mente está cingida pela palavra de Deus, quando a cultura tenta moldar o seu pensamento, você está cingido pela verdade e você não se dobra diante de filosofias humanas. Você está sempre apto para agir. Você está sempre alerta. Diante de uma teologia bem assimilada, suas ações serão corretas diante de uma situação que coloque a sua fé em xeque. Amarre a sua mente. Deixe ela bem estável, apta, livre. E faça isso com a palavra de Deus. A segunda ordem de Pedro está no verso 13 também. O que ele diz? Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Sede sóbrios. O que Pedro está afirmando aqui, irmãos? Ele está dizendo: esperem o Senhor com sobriedade. O que é sobriedade, irmãos? Sobriedade é o oposto de ébrio. Se você não sabe o que é ébrio, é bêbado. Talvez algum de nós aqui teve problema com álcool no passado. Sabe o que é estar debaixo do efeito do álcool? Obviamente que Pedro está usando mais uma metáfora. Ele está dizendo aos cristãos: sede sóbrios. Um homem bêbado, irmãos, ele deixa de ser quem ele é. A mente e o corpo de um homem bêbado, ébrio, perde o controle, tropeça, ele fala coisas que não falaria se estivesse em sobriedade. Um homem bêbado, ele age de maneiras que não condiz com a sua verdadeira personalidade. Muitas vezes, a pessoa sob o efeito do álcool manifesta comportamentos opostos à sua realidade habitual. Ele se torna mais impulsivo, emotivo, agressivo, muito mais do que ele seria normalmente, sem o efeito do álcool. Em essência, meus irmãos, a embriaguez não apenas altera as ações do indivíduo, mas transforma temporariamente a identidade dele. Revela uma versão distorcida daquele indivíduo. Você já viu quando alguém bebe? É um covarde e vira corajoso. Às vezes é corajoso e vira covarde. Tímido, mas bebe e fala pelos cotovelos. Você já viu isso? Não é a pessoa. Depois, né? Depois ele fica pensando: o que eu fiz, o que eu falei, como agi.
E aí vem os arrependimentos. O que é o crente bêbado? O que é o crente bêbado, espiritualmente falando? Ele deixa de viver quem ele realmente é em Cristo Jesus. Ele tropeça na fé. Ele confunde o que é certo com o errado. O crente ébrio, ele desvia suas palavras, suas atitudes. Ele desvia a sua santidade que a nova vida cristã exige dele. Ele age fora da sua verdadeira identidade. Ele reage com medo, com orgulho. Ele pensa e fala coisas que por vezes não devia. Por vezes ele revela uma personalidade espiritual distorcida, assim como um bêbado físico. Né? Um bêbado físico mostra um comportamento que não lhe pertence. O crente sem sobriedade espiritual, normalmente ele perde o equilíbrio da mente e do coração. Ele se afasta da plenitude verdadeira e real do que há na vida em Jesus Cristo. Pedro está ensinando aqui, irmãos, mais do que evitar a embriaguez literal. O que ele está dizendo aqui, Fernando? Ele está dizendo para que o cristão mantenha clareza mental e autocontrole espiritual. É a vigilância que eu e você devemos ter contra tudo que possa entorpecer a nossa fé, que possa distorcer a sua fé, seja um pecado, seja um mundanismo, seja uma ansiedade desordenada. Pedro está dizendo: mantenham a mente de vocês desperta pela palavra de Deus. Não deixe a mente de vocês serem anestesiadas pelas paixões desse mundo. O cristão sóbrio, irmãos, ele é equilibrado. Sua mente cingida com a verdade. O seu coração é guiado pela graça de Deus. Aquele cristão que não age no impulso, ele pensa antes de agir. Ele pesa as suas palavras. Ele pesa as suas atitudes à luz da Escritura, porque sua mente está cerceada pela Escritura. E ele responde com clareza, com discernimento, mesmo diante de situações e provações e tentações. Ele não se entorpece diante das dificuldades. Pedro está dizendo: não se embriaguem espiritualmente. E não façam somente isso, mas esperem inteiramente. E esperem inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Esperem inteiramente. Eu lhes pergunto, irmãos, o que um bêbado espera? Você já viu um bêbado esperando? Eu estou aqui no ponto de ônibus esperando ele está perdido, ele não espera nada. Ou ele caminha sem direção, ou ele cai no chão. Ele não espera. Enquanto eu estudava isso, eu lembrei de uma situação, quando eu morei no Chile, em 1997 e 98, e eu estava viajando como pastor na época, numa autoestrada, e nós atropelamos uma carroça, com um cavalo e seu cavaleiro. O carro bateu no eixo da carroça, a carroça rodou por cima do carro, e o cavalo estava indo para lá, e ele, quando eu olhei para trás, o cavalo estava do outro lado. E eu vi um ser humano caído na estrada. Eu pensei: matamos alguém. Matamos o cavalo e o cavaleiro.
E graças a Deus, para não tomar tempo, resumo da história, era um senhor ébrio, bêbado, que enchia a cara, estava borracho, como se diz em espanhol, borrachito. Ele subiu na carroça e o cavalo sabe o caminho de casa. Porque ele não veio sozinho. O homem não veio sozinho. O cavalo fez o caminho do trajeto e cruzou uma via rápida e nós atropelamos. Graças a Deus, o homem sofreu apenas um corte na testa e o cavalo passa bem. E o cavalo passa bem. O bêbado, irmãos, ele não espera. Ele caminha sem direção. O que é esperar inteiramente, meu querido irmão? A sua santidade, a sua sobriedade que nós devemos ter não está baseadamente apenas em normas e ética. A Escritura não é meramente um livro de normas e ética. Eu tenho que viver de forma coerente e santa nesse mundo, irmão Fernando? Sim. Qual é a motivação para isso? Há uma razão maior, há uma esperança maior para vivermos assim. E Pedro diz, é a esperança que está sendo trazida. Nós não vivemos em santidade meramente por um otimismo passivo, mas nós vivemos numa expectativa segura, irmãos. Essa expectativa está fundamentada na obra de Cristo. Ele virá. Ele vai voltar. Ele vai trazer a esperança que nós estamos esperando. Então, a tua motivação diária deve ser inteiramente voltada a essa esperança sem reserva. Compreendendo então que a nossa vida, irmãos, a nossa salvação está sustentada na promessa de Cristo. Eu acrescento algo aqui, irmão. Seja seja sóbrio. Sua esperança tem que estar em Cristo. Irmão, não deposite exclusivamente esperança em governos melhores, em dias melhores, numa vida melhor, num futuro melhor, num futuro baseado no seu desenvolvimento profissional, no seu desenvolvimento acadêmico. Isso não é pecado em si, e oxalá tenhamos isso aqui no Brasil. A sua esperança não deve descansar. Pedro está dizendo, espere inteiramente naquele que está trazendo esperança para vocês. Devemos torcer por essas coisas, mas a esperança completa deve estar na graça que ainda virá. Na graça que ainda virá. O crente ébrio coloca as suas vistas muito aqui. Muito aqui. Pedro está dizendo, amarre a mente de vocês, sejam sóbrios na esperança. E a terceira ordem, verso 14, vamos lá. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Vocês estão acompanhando o pensamento, irmãos? Amém? Amém. A terceira ordem. Como devemos viver aqui enquanto aguardamos o Senhor? Evitem as velhas paixões. Evitem as velhas paixões. Irmãos, esse é um mandamento, de fato, que é dado, obviamente, para aquele que foi salvo pelo Senhor. Perceba que Pedro usa uma expressão aqui direcionada aos cristãos, chamando eles de filhos da obediência. O que significa filhos da obediência? Irmãos, essa expressão aqui, só para complicar um pouquinho mais, é um genitivo gramatical no grego, ou seja, é um termo que recebe uma relação de posse, atribuição ou qualificação. Ou seja, o termo aqui é filho e recebe a qualificação de obedientes.
Ou seja, ele está dizendo que todo cristão que aguarda o retorno do Senhor é um filho obediente. Essa qualificação acontece em outros textos da Bíblia, como por exemplo, Efésios 2:2. Paulo vai dizer que há os filhos da desobediência. Veja a qualificação que é dada aqui. Filhos da desobediência são pessoas que por natureza vivem em oposição contra a vontade de Deus, uma oposição deliberada, não apenas praticando atos pecaminosos, mas eles são herdeiros, como filhos, herdeiros de uma condição espiritual de rebeldia. Assim éramos nós. Nós éramos assim, filhos rebeldes. Mais à frente Paulo diz filhos da ira. A qualidade de ira aqui, irmão, significa que os incrédulos, os não conversos, estão associados com a ira de Deus. Pessoas que levam em sua própria natureza não regenerada a marca da ira futura de Deus. Jeremias 3:2, filhos da prostituição, são pessoas altamente associadas, fortemente associadas com a prática da prostituição. Para Pedro aqui, irmãos, há uma marca central para os filhos de Deus. E que marca é essa? Obediência. Essa é a nossa nova identidade. Obediência. Irmãos, escute isso aqui. Para Pedro, não há crente cerebral. Explico. Não há cristão teórico. Não há cristão meramente verbal. Do tipo, eu creio em Cristo. Já não viu isso? Jesus é tudo para mim. Eu amo Jesus, mas vive em desobediência. Isso é o crente verbal. É o crente cerebral. É o crente teórico. Pedro não qualifica aqui os salvos como crente teórico. A persistência na desobediência é uma evidência clássica de que não há fé genuína. Tome muito cuidado. Nós não estamos aqui passando a perfeição cristã. Nós estamos falando aqui em obediência. E o crente obediente sabe quando desobedece. Mas aquele que vive na prática da desobediência, tome cuidado. Porque isso não qualifica os filhos de Deus. E ele vai dizer que esses filhos da obediência não devem se amoldar às paixões que eles tinham antes, na vossa ignorância. Não se amoldar aqui, irmãos, significa não se conformar, é não tomar a forma de. Em outras palavras, Pedro está dizendo, veja, não entrem novamente na forma do pecado que moldava a vida de vocês e da qual vocês já foram tirados. Vocês foram arrancados de lá. As paixões, os desejos da ignorância, ou seja, do tempo que vocês não conheciam a verdade, quando vocês não conheciam o Senhor e a lei do Senhor, mas agora vocês conhecem. Antes, essas paixões formatavam vocês ao pecado, como uma forma, como um molde. Pedro utiliza esse termo, irmãos, para alertar aos cristãos. E tome cuidado. Tome muito cuidado. Ele alerta os cristãos contra a tendência natural, porque nós estamos habitando num corpo que ainda, todavia, não foi redimido. Nós lutamos contra essa carne. Pedro está falando e alertando os cristãos contra a tendência
natural de cristãos se adaptarem novamente aos padrões e os costumes antigos da velha vida. Tomem cuidado. A vida cristã, segundo o apóstolo Pedro, ela exige como provérbios uma distinção moral e espiritual. É uma postura coerente com a identidade que nós temos com Deus. Deus é santo, Ele é o nosso Pai, e eu devo agir conforme a semelhança do meu Pai como filho de Deus. Não basta apenas, irmãos, evitar o pecado externamente. É necessário, aqui Pedro está dizendo, resistir à tentação e à pressão que o cristão sofre, de voltar atrás, de dar um passo atrás. Principalmente hoje, irmãos, com a pressão da cultura, a pressão moral, que busca moldar o pensamento de todo mundo, inclusive dos cristãos. Os desejos contemporâneos, né, que são baseados em valores contrários à vontade de Deus. Em outras palavras, ser um filho obediente, meus irmãos, ser um cristão implica viver de forma totalmente diferente do mundo. Ele deseja que a graça de Cristo transforme de fato os seus hábitos, suas decisões, suas inclinações internas e não apenas a sua aparência externa. Pedro está mostrando que os hábitos e as tendências naturais da vida antes da conversão, aqueles comportamentos que estavam enraizados em nós, eles refletem a antiga natureza humana que nós tínhamos. E ele diz que essa antiga natureza não deve mais ter domínio sobre a vida do cristão. O que eu faço, irmão Fernando? Surge a pergunta, o que eu faço? Eu não quero mais entrar na forma do diabo. Eu não quero ser massinha de modelar na mão do diabo. Eu quero ser santo. O que eu faço para não me amoldar às antigas paixões? A receita é a Escritura. Renove a sua mente. É isso que Paulo diz, Romanos 12. Renove a sua mente. Renove com a Escritura, sature a sua mente com a palavra de Deus. Se submeta em obediência à lei do Senhor, mesmo que seja contrário à pressão social. Você vai se sentir um peixe fora d'água, não importa. Você vai nadar contra a correnteza, e digo, ela é extremamente forte. Nade com todas as suas forças. Nade, se submeta, resista até o sangue às suas paixões antigas. E resista, meu amado irmão, pela fuga. O cristão se sente um super-homem. Você sabe como nós resistimos o pecado, irmãos? Fugindo dele. Isso não é covardia, é resistência inteligente. Veja que a Escritura vai dizer que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Mas as nossas tentações, Paulo vai dizer a Timóteo, foge, corre, pica muro. Há um termo coloquial aqui, pica muro. Abandona, amputa, corta, arranca, se esforce. Você precisa fazer isso. Faça uso dos meios de graça. Faça uso dos meios de graça. Ore, leia, congregue, comungue, fuja
e não se amolde às velhas paixões. Pedro continua, a última ordem. E talvez essa a ordem mais estrondosa de Pedro. E assustadora. Extremamente assustadora. Verso 15. Pelo contrário, se tudo é santo, aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Veja que Pedro começa com o termo pelo contrário. Pelo contrário, por que ele usa esse pelo contrário? O que ele está dizendo aos irmãos? Evitar as velhas paixões, mas não meramente como um ato de ética e moral. Porque a vida cristã não é baseada em ética somente. A vida cristã, sim, é abandonar o pecado, mas se voltar a Deus. Isso é conversão. Se você não sabe, conversão é isso. É deixar o pecado e não só deixar passivamente. Agora não peco mais. Não. É se voltar, dar as costas ao pecado e caminhar agora em direção ao Senhor. Por isso que ele diz, não apenas se esforcem para abandonar as paixões velhas. Pelo contrário, se voltem para Deus, porque Ele é o padrão de vocês. Ele aponta, irmãos, que a resposta antiga à vida pecaminosa não está apenas em se abster de pecar. Porque aí você pode cair no legalismo. E você pode ir até um ponto e depois você cai no ponto. Ele está dizendo não é apenas a abstenção, mas agora vocês precisam de uma ação positiva e transformadora. É se voltar para Deus. Pedro destaca aqui, irmãos, o grande privilégio dos filhos de Deus. Ele diz que vocês foram chamados por Deus. Veja bem. É um chamado eficaz dado aos escolhidos, eleitos de Deus, e já é um selo de garantia para a santificação deles. Ou seja, aqueles que são chamados por Deus serão realmente transformados e capacitados pelo Espírito Santo à santificação. E essa santificação, irmãos, que Pedro está chamando a irmãos que estão debaixo de perseguição, é uma santificação que abarca, que envolve todo o procedimento cristão. Veja que ele diz: sede santo em todo o vosso procedimento. Pedro é meticuloso aqui. Ele está dizendo: sejam santos na conduta diária de vocês, na maneira de viver, no comportamento social e moral. A santidade não é apenas interna, ela é externa e visível em todas as ações e relações sociais do cristão. Todo o procedimento. Mas se você quer esmiuçar isso, todo o procedimento, irmãos, o que falamos, o que pensamos, o que assistimos. Naquela época não tinha televisão, né? Mas tinha as arenas, etc. O que assistimos, o que lemos, o que conversamos, o trato com o próximo, os negócios que fazemos. Todas as nossas ações precisam estar separadas das manchas do pecado que maculam tais atos. Isso não é legalismo. Isso é obediência que imita e agrada ao nosso Pai, um Deus santo, como diz o verso 16. E esse verso 16 é assustador. Vocês perceberam aqui? O verso 16
Parece assustador, está escrito, sede santos porque eu sou santo. Sede santos porque eu sou santo. Por que Pedro diz que está escrito? Porque nós temos Levítico 11, 44, 45, que fala sobre isso. Levítico 19, 2. Levítico 20, 26 está ali. Deus dizendo ao povo de Israel: sejam santos como eu sou santo. E aí surge a pergunta: como ser santo como Deus? Aí você já desanimou, não é verdade? Já desistiu na largada. Quem de nós consegue ser? Por que o padrão tão elevado? Por que Pedro passou a régua tão alta? Sede santos porque eu sou santo. Deixa eu dar aqui uma explicação talvez mais filosófica do que teológica para vocês, e aí eu já estou indo para o final. Sede santos porque eu sou santo. Meu irmão, você vai concordar comigo. Quando um padrão é facilmente alcançável, nós perdemos a motivação. Rapidinho. Isso acontece porque a nossa natureza humana tende a buscar desafios que exigem esforço, crescimento e um alvo muito maior do que nós mesmos. Se nós estabelecemos uma meta e essa meta é facilmente atingível, ela rapidamente se torna uma rotina. Aquela excitação de conquistar algo novo logo desaparece. Porque foi facilmente alcançado. A conquista, nesse caso, deixa de ser uma motivação. Deixa de ser um esforço que antes estimulava um progresso, um desejo, um afã, uma busca, acaba agora se transformando numa mera formalidade porque já foi alcançado. Não é assim na vida. A gente não luta para conquistar as coisas e coloca uma meta e uma motivação e de repente a gente alcança. Achou que ia trazer uma satisfação maior, né? Porque parece que há uma alegria do trajeto em busca de uma meta a ser alcançada. Eu preciso, e aquilo te motiva, você acorda com aquilo. Eu quero casar, eu quero ter uma casa e eu vou lutar para isso. E aí você vai trabalhar, né? Não é assim, Guilherme? Agora que vem o quarto, né? Eu acordo disposto porque eu estou motivado a cuidar da minha família e eu labuto. Mas quando perde ou é alcançado, a motivação se esvai. O que eu quero dizer com isso? O padrão da santidade que Deus estabelece aqui é intencionalmente alto. É inatingível pelas nossas próprias forças. Por quê? Para que jamais nos acomodemos e sempre haja uma motivação de busca e de dependência. Imagine uma meta inalcançável, produzirá uma motivação infinita. A impossibilidade de alcançá-lo plenamente, essa santidade que é igual a Deus, ou que se assemelha à santidade de Deus, essa impossibilidade deve nos manter, então, em movimento constante, em vigilância,
em oração, em sobriedade, em esperança constante. Essa grandeza da santidade que Deus estabelece aqui, que Pedro estabelece, irmãos, não é para nos desanimar. Pelo contrário, o efeito aqui deve ser o contrário. É para nos manter motivados, conscientes da nossa necessidade contínua da obra de Deus em nossas vidas. De modo, então, que a santidade se torne uma motivação diária, uma jornada diária de crescimento e não um ponto final. Onde o esforço, então, se esgota. Vocês estão me entendendo? Sede santos porque eu sou santo. Deus está dizendo, eu estabeleço algo inatingível para vocês, para produzir em vocês um padrão inesgotável para a vida de vocês. Não como uma carga para a vida de vocês, mas é um sinal de pacto que eu faço com vocês, de filiação que eu faço com vocês, de pertencimento com vocês. Eu quero que vocês, como filhos, me imitem constantemente. Constantemente. Estejam motivados todos os dias a serem como eu. E aí eu termino dizendo, irmão, vamos ser santos, porque Deus é santo. Se isso não é motivação para você, ainda, se só o fato de que essa meta inalcançável vai fluir em você uma constância diária, eu te dou um segundo motivo. Veja bem, Levítico 20 e 26, que é o texto que Pedro está citando aqui. Ser-me-eis santos, porque o Senhor sou santo, é assim? E separei-vos dos povos, para seres Deus. O texto mostra-nos que a santidade não é apenas um esforço humano, é uma marca de identidade. Assim como Israel foi separado dos outros povos para ser do Senhor, o cristão é chamado a uma vida distinta para refletir o caráter de Deus no mundo. Por quê, irmão Fernando? Não é apenas um dever moral, irmão. Não é apenas uma cartilha que diz, olha, agora você tem que se comportar assim. Não! É uma evidência do pacto que Deus fez conosco. A graça da filiação divina. Então eu lhe dou um segundo motivo para a sua santidade. Deus está dizendo, você é meu. Você é meu. Eu tenho ciúmes de você. Você é meu filho. Você consegue assimilar isso? O pertencimento que nós somos do Senhor. Vocês serão santos porque são meus. Meus. Você é do Senhor. Você pertence a Ele. Propriedade exclusiva, diz a Escritura. Caro irmão, o que mais pode motivá-lo? É você acordar todos os dias e dizer, eu sou de Deus. Eu pertenço a Deus. E eu quero glorificá-lo. Eu quero exaltá-lo. Mente amarrada, sobriedade na esperança, evitar velhas paixões e santidade pactual com o Senhor. Essas são as ordens de Deus.
Amém. Fiquem em pé, irmãos. Vamos orar. Pai, te damos graças pela tua palavra bendita, te exaltamos pelo teu ensinamento, por meio das Escrituras. Ajude-nos, Senhor, filhos teus, como aqueles que foram comprados por bons preços, que custou a vida do teu Filho amado Jesus Cristo. Um valor infinito, Senhor. Um valor impagável por qualquer tipo de outro ser, nem angelical, nem humano conseguiria. Nós te agradecemos por termos esse vínculo pactual. O Senhor nos chamou dentre os filhos da desobediência, dos filhos da ira, e agora nos trata como filhos da obediência. E a nossa esperança bem estabelecida e concreta em nosso coração, Senhor, é a esperança da salvação. Aguardamos o teu retorno. Aguardamos a tua vinda ansiosamente. E todavia, se assim nos cabe, Senhor, se partirmos dessa vida, partimos na tranquilidade de que pertencemos ao Senhor. E essa esperança futura será concretizada plenamente no instante e no momento de fecharmos os olhos aqui nessa terra. Estaremos desfrutando da esperança que Pedro acabou de nos pregar nessa noite. Abençoa a nossa igreja, abençoa os teus filhos. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. E amém.